Nós estamos estudando Efésios. Estamos estudando carta de Paulo aos crentes que moravam na cidade de Éfeso, ou a carta de Paulo de Efésios. Se bem que essa carta ela era uma carta geral. Nós falamos na semana passada que a cidade de Éfeso era uma cidade muito grande. Inclusive, nós vimos na semana passada isso aqui, nossa identidade em Cristo. Você que perdeu a semana passada, a nossa identidade em Cristo, somos santos, separados, consagrados, purificados. Entendeu aí? Cadê a mão? Separados, consagrados, purificados por Deus. Então nós somos separados e consagrados para Deus. Essa separação se dá no momento da conversão. Deus nos salva, nos tira das trevas, nos coloca na luz. Somos separados. E agora devemos nos consagrar, nos dedicar ao nosso Deus. Nós também somos chamados fiéis. Fiéis a Cristo, fiéis a Deus, fiéis ao Espírito Santo, o Deus Trino, e fiéis ao ensino, aos ensinos de Cristo, às doutrinas de Cristo. E a nossa identidade termina como somos filhos de Deus, que nós fomos adotados na família. Nós vamos ver um pouquinho novamente isso aqui hoje, um pouco mais. Mas essa é a nossa identidade em Cristo, que falamos a semana passada. Hoje nós vamos falar sobre a nossa bênção em Cristo. Poderia ser no plural, vamos deixar bênção, porque ela vai aparecer assim na nossa projeção, a nossa bênção em Cristo. E aí nós vimos que a cidade de Éfeso era uma cidade que estava aí na região portuária. Era uma cidade muito grande. Nós falamos aí, brincamos um pouco sobre o tamanho da cidade. Cerca de 400 mil pessoas moravam na cidade de Éfeso. Mostramos algumas fotos semana passada do templo da deusa Diana, onde havia muitas pessoas que todo o Império Romano, toda a parte da Ásia, da Europa e até mesmo ali da Palestina, eles saíam e iam até ali a cidade de Éfeso por ser portuária e também por questões de adoração. E era uma cidade artística, tinha um teatro, tinha uma livraria, uma biblioteca, tinha lá lugares de cultura e de lazer. E a cidade de Éfeso nós temos aí, portuária, próspera, movimentada, muitas caravanas, por exemplo, um teatro para 25 mil pessoas, mostramos a foto semana passada, o templo da deusa Diana, e a carta, ela foi uma carta da prisão. Paulo, provavelmente, ele escreveu essa carta da prisão em Roma. A prisão em Roma, e ele escreveu 4 cartas da prisão. A carta de Filipenses, Colossenses e Filemão. Certo? Aquelas siglas que estão ali, Filipenses, Colossenses, Filemão e Éfeso. Ou a carta aos Efésios. Bom? E aí, o destino da carta era uma carta circular, porque Éfeso, a cidade era muito grande. Então, comigo, desde a semana passada. E nós falamos que Éfeso, a igreja, ela se tornou uma igreja propagadora. Ela viu as multidões, ela viu os outros lugares e começou a plantar outras igrejas. E aí você tem no comecinho do Apocalipse as igrejas da Ásia Menor. A igreja de Pérgamo, Tiatira, Sardes e outras que provavelmente eram igrejas coligadas a Éfeso. E aí então essa carta provavelmente foi uma carta circular. Ela deveria ser lida em Éfeso, em Pérgamo, em Tiatira, em outras cidades. Então essa carta não foi uma carta direcionada só para os Efésios. E também era uma carta que é direcionada a nós, os cristãos da atualidade. Ela foi escrita nos 60, 61 e encorajar. Qual é o propósito
Você que está anotando aí, e essa chave aqui, é muito importante você anotar. Todo o livro da Bíblia, toda a casa da Bíblia, que a Bíblia tem livros e cartas, ela tem um propósito. Por exemplo, livro de Gênesis. Qual é o propósito de Gênesis? Quem pode me ajudar? Pesquisando, nós metemos aqui no curso, né, de introdução a métodos bíblicos, perguntando aos universitários, ajuda aos universitários, a membresia. Qual o propósito de Gênesis? Oi? Genealogia. Mostrar o princípio. Tem som aí? Som? 1, 2, 3, som. Está me ouvindo aí? Ednilson. Ouvindo na caixa ou na minha voz? Os dois. É os dois. Às vezes eu queria pregar, cadê o Fábio, galera? Que eu falo agora um pouquinho. Comecei a pregar sem microfone também, encostar a voz igual lá no teatro de Éfeso. Tá certo? Mas então, o propósito de Gênesis. O propósito de Gênesis é o quê? Mostrar os começos. O começo da natureza, da criação de Deus. O começo do homem. O começo da família. O começo do povo de Israel. Gênesis, começo. Propósito do livro de João. João capítulo 20, 21. Parece que Cristo fez muitos milagres, mas esses foram registrados para que vocês, lendo, conhecendo, creiam que Jesus é o Filho de Deus, é o Salvador. A carta de Paulo aos Coríntios, aos corintianos. Alguém escreveu para Paulo: Paulo, aqui está uma bagunça, aqui está um rolo só. É Coríntios, é o Coríntios. Aqui é uma bagunça só. Tem gente que gosta do Pedro, tem gente que gosta do Paulo, tem gente que gosta do Apolo, tem os super crentes que dizem que eles gostam só de Jesus. Os super crentes. Se bem que Jesus coloca os líderes da igreja, colocou Paulo, Pedro, Apolo e os outros líderes. Então quem gosta só de Jesus tem que gostar também dos líderes da igreja, porque Deus precisa amar, gostar, embora a Bíblia diz que temos que amar, mas tem que obedecer, ou respeitar, ou buscar entender, ou seguir as orientações. Tá bom? Outro detalhe. Mas então Paulo escreveu Coríntios para resolver, ou para dar dicas ou conselhos dos problemas. Olha, nesse problema faça isso, nesse problema faça isso. Tinha problema lá de pecado, tinha problema lá de liderança, já falei, tinha problema lá de casamentos. E aí, dons, é isso. Agora, Efésios, a carta aos Efésios, vamos todos ver aqui o propósito. Qual é o propósito da carta aos Efésios? Desfrutar posição e aplicando a vida cotidiana. A carta aos Efésios é assim, como você tem dois braços, né? Todo mundo tem dois braços aqui? Todo mundo tem, né? Então assim, Efésios tem dois braços principais. Os 3 primeiros capítulos vai falar da posição em Cristo, vai falar das bênçãos em Cristo, vai falar das riquezas em Cristo. Eu estou falando. Não vai ter nenhuma ordem do capítulo 1 ao capítulo 3. Aí você diz, glória a Deus. Não tem nenhuma ordem, glória a Deus. É só bênção. E do capítulo 4, 5, 6, do outro braço, estão aí os imperativos, estão aí as ordens. Mas as ordens sem a base seria como um legalismo, é fazer como robô. Mas nós vamos fazer entendendo quem nós somos em Cristo, amém, irmãos? Por isso que diz, olha, é para desfrutar a posição em Cristo. E aí, então, aplicar na vida cotidiana. Diz que, você conhece a rainha Vitória?
já em idade. Diz que ela, no início da vida dela, ela tinha uma pessoa que cuidava, que ensinava da etiqueta. E ela, desde pequenininha, já nasceu para ser rainha. Então, a pessoa não sabe o que ela fez. Ela não falou para a Vitória: olha, você tem que se comportar assim, 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 assim. Ela fala assim: olha, Vitória, você nasceu para ser rainha. Como que uma rainha tem que se comportar? Opa, aí caiu a ficha na menininha. Eu vou ser rainha. A rainha não pode andar de qualquer maneira, falar de qualquer maneira, comer de qualquer maneira, se comportar de qualquer maneira. Então ela tinha uma posição. E nessa posição, agora ela fazia a sua ação, a sua prática. Então, veja bem, a carta aos Efésios tem essas duas partes principais: as bênçãos, a riqueza em Cristo, tudo de bom em Cristo, e depois a prática em Cristo. Então tem aqui, olha, a carta foi escrita para quê? Para desfrutarmos da nossa posição e assim aplicarmos na vida cotidiana. Hoje o nosso texto bíblico ele é bem longo, então nós vamos ver só esse comecinho aqui, que fica com a Bíblia aberta, tem que ir com ela aberta, com a caneta, se quiser anotar algumas coisas. Talvez eu não consiga terminar esse texto, é muito amplo, e precisaria pegar umas 3 semanas aqui, não sei se vai suportar, você vai tentar resumir tudo hoje aqui, tá bom? Mas o texto diz aí: olha, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Em outras traduções, ele vai trazer aqui, por exemplo, na NVI, ele vai trazer todas as bênçãos espirituais. Mas aqui na atualizada, bênção espiritual nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. E o texto vai continuar até o versículo 14. E nós vamos ver aí algumas partes do versículos 3 ao 14 durante a mensagem. Mas eu vou ler novamente o versículo 3, somente o 3. E nessa outra tradução aqui, ó: bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos, ou com toda sorte, todo tipo de bênção espiritual ou espirituais nas regiões celestes em Cristo. E aí, então, hoje nós queremos falar sobre a bênção em Cristo. Semana passada, nossa posição. Hoje, a bênção de Deus. O que Deus, olhando aqui nesse texto, para nós que fizemos os métodos bíblicos, e para te ajudar a lembrar algumas coisas, ou só para buscar a nossa mente, vamos fazer 4 perguntas a esse texto. 4 perguntas a esse texto. Olha a primeira pergunta: o que Deus tem feito? Talvez você esteja aqui nessa noite e fale assim: ó céus, ó azar, ó vida, ó tudo está errado comigo. Não sei de onde eu vim, não sei para onde eu vou, não sei o que eu estou fazendo aqui hoje, ouvindo desse jeito. Tanta coisa para fazer e estou aqui. E esses meus 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos, 100 anos, sei não, mais velho aqui talvez tenha uns 70, talvez uns 60. Esses anos, não tenho visto o que Deus tem feito por mim. Talvez você veja aqui, temos 1 ou 2 visitantes, 4 visitantes, talvez você tenha se perguntado o que Deus tem feito por você. Você que é crente dessa igreja ou de outra igreja, talvez você nunca se perguntou o que Deus fez por você.
algumas das grandes bênçãos que Deus fez por nós. Não são todas, mas são as principais, são as essenciais, e são aquelas que nós, tomando consciência e tomando aquilo para nós, vai nos fortalecer a nossa posição em Cristo, que vai nos ajudar a viver a vida cristã. Talvez você tenha tentado viver, ou tenha tentado viver a sua vida cristã, tentando fazer o que é certo, o que é melhor, o que é o que a Bíblia diz, e talvez você tenha muitas vezes falado: eu não tenho conseguido, eu tenho falhado. E talvez muitas vezes você tenha falhado, por quê? Porque você não tem desfrutado da sua posição em Cristo e daquilo que Deus tem feito por você. Quando você entender o que Deus fez por você, quando Deus rasgar o véu, quando Deus rasgar a cortina, quando cair a ficha, como diz os jovens, nós vamos viver uma vida melhor. Quando realmente nós entendermos o que Deus tem feito por nós, aí nós vamos viver uma vida cristã mais digna do nome de Cristo Jesus, mais digna do nome de cristão, mais digna de um cidadão, uma mulher dos céus, do reino espiritual, de um santo, de uma santa, como vimos na semana passada. Não por aquilo que nós fazemos, deixamos de fazer, mas pelo que Deus fez. Deus nos dá uma posição, Deus fez muito por nós, e agora nós, entendendo a nossa posição, entendendo a nossa bênção, nós vamos poder fazer. Olha só, diz aí: bendito seja o Deus e Pai do Senhor Jesus, que nos tem abençoado. Bendito, louvado, glorificado, exaltado. Essa palavrinha aí, bendito, é justamente isso. Olha, devemos louvar, devemos adorar, devemos glorificar a Deus, o Pai de Jesus Cristo, porque Ele tem nos abençoado. Qual é a lição mais importante da vida? Falamos hoje na EBG aqui sobre o que é mais importante da vida dos nossos filhos. Às vezes pensamos que o mais importante do filho é a escola, é o brinquedo, é o tempo, é isso, é aquilo outro. Mas a lição mais importante da vida que eu tenho que aprender e que eu tenho que passar para a minha filha Vivi e filha Isabela é o que aprendemos que Deus tem nos abençoado. Mas pastor, isso é tão básico, né? É tão simples. É tão simples, pastor, isso aí. E essa é a lição mais importante da vida. Talvez você pensasse que fosse aquele problema de matemática, né? Aquele problema de química, aquela pronúncia do pH do inglês, né? Que muitos se matam para falar o pH em inglês, ou aquele som cultural do alemão, por que o átomo é divisível, não é divisível? Falou que era indivisível, agora já diz que é divisível, e agora já não sei mais se é divisível ou não é divisível. Ou qual que é a questão mais importante? Quem descobriu as Américas, ou quem nasceu primeiro, ou a galinha? Mas a lição mais importante da vida é Deus ter nos abençoado. E Deus tem nos abençoado desde o começo de Gênesis. Deus lá no comecinho, olha só, Deus tem prazer em nos abençoar. Deus tem prazer em nos abençoar na criação do ser humano. Deus diz lá em Gênesis 1:28 que Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança, homem e mulher, e Deus os abençoou. Talvez você nunca prestou atenção, isso lá em Gênesis 1:28. Deus os abençoou. E aí depois Ele os abençoou e diz: olha, encham a terra. É o que eu continuo tentando encher a terra até hoje. Certo? Mas Deus os abençoou. E aí o que é interessante é o que aconteceu? Deus viu que tudo que tinha feito era muito bom. E aí Ele nos abençoou, porque fez
fez tudo que era bom. Deus abençoou e fez tudo que era muito bom. Fez a família e era tudo muito bom. Só que aí o ser humano resolveu rebelar-se contra Deus. Resolveu virar nas costas da bênção de Deus. Pecou, desobedeceu, se rebelou. O homem e a mulher, não foi só a mulher. A mulher estava lá sendo dialogada com a serpente, a mais sagaz dos animais, tipificada ali, ou a imagem do inimigo, do adversário de Deus e de nós, o diabo, e ela ali conversando, ele enganou, colocou palavras que Deus não tinha falado, e provavelmente Adão estava ali, Eva aqui, Adão ali do lado. Adão não estava arando a terra, Adão estava lá, estava ali do lado. E ele, tem até um livro interessante que deve procurar aí, O Silêncio de Adão. E hoje muitos de nós homens temos esse problema até hoje, do silêncio dos homens. E aí, o que aconteceu? Se revelou, mas Deus queria falar, tá bom, vocês precisam de mim, eu não preciso de vocês. Você acha que Deus precisa do ser humano? Você acha que Deus precisa de Adão e da Eva? Você acha que Deus, quando Ele criou homem e mulher, você acha que Ele não poderia ter feito de uma vez só, assim? Quantos bilhões temos hoje na humanidade? Bilhões? 6, 8 bilhões? Deve ter feito muito mais. Ou será que teria que ter o Adão e a Eva? Mas Ele falou, olha, independente da rebelião de vocês, eu vou continuar abençoando vocês. Ele nos mandou para fora do jardim para eles comer a árvore da vida, e viver eternamente no pecado. E aí então, em Gênesis 12, Deus escolheu um homem chamado Abraão e falou, olha, eu vou te abençoar. Gênesis 12, 1-2. Deus escolheu Abraão. Deus não poderia ter escolhido, quem fica aqui preso aqui, né? Deus poderia ter escolhido o outro. Por que Ele escolheu Abraão? Será que Abraão era mais bonito? Será que Abraão era mais alto? Será que Abraão ele era loiro, era ruivo, era morenão? Deus escolheu Abraão, podia ser um outro qualquer, podia ser sei lá, os nomes que tinha na época lá, um Nagor, um Metusalém, e o Enoque. Deus sempre talvez teve Enoque, né? Que andou com Deus e Deus levou para ele. Mas ele escolheu Abraão. Abraão falou, olha, eu vou te abençoar. E sabe uma coisa? Eu vou abençoar todas as nações da terra através de você. Por quê? Deus tem prazer em nos abençoar. Olha só, a história é um relato. A história aqui não é a história de Gênesis. A história é o relato dessa rebelião do homem e da iniciativa de Deus em abençoar. Em Efésios 2, 1-5 vai falar que o homem está morto em pecados terríveis. Mas o versículo 5 vai dizer, mas Deus, sendo rico em misericórdia, nos deu vida. Mas Deus tem prazer em nos abençoar. Deus tem prazer em nos escolher. Como nós vamos ver aqui mais à frente aqui, olha. Então, primeira pergunta, o que Deus tem feito por nós? Deus tem nos abençoado. Com o que Deus tem nos abençoado? Com o que? Aqui, gente, é muita coisa. Com o que Deus tem nos abençoado? Todo tipo, toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Essa palavrinha aí de celestiais, regiões, isso quer dizer toda sorte, todo tipo. Temos todas as bênçãos no lugar mais importante. Nós, gente, temos uma dinâmica ou uma esfera humana. Nós vivemos aqui na esfera humana, mas Deus nos deu também uma vida na esfera espiritual, nas regiões celestiais. Na parte espiritual. Essas regiões celestiais ocorrem 5 vezes no livro de Efésios. 5 vezes. E elas se referem a um lugar tão real quanto ao mundo físico que conhecemos. É um lugar onde as coisas de significado real e duradouro acontecem. Você pode aqui olhar
olhar lá para fora, a rua Silva Jardim, olhar para quem está do seu lado, olhar para trás, olhar para cá, para sorrir, olhar para o concreto, olhar para a construção, tudo real, tudo físico, mas é muito espiritual. Aqui agora, gente, não quero te atemorizar, não. Tem demônios aqui. Não haverá de pouco. Talvez tenha anjos também aqui. Com certeza tem, porque diz que eles estão ao redor daqueles que temem a Deus. Hebreus diz que eles foram enviados para servir e ministrar aqueles que vão herdar a salvação. Deus está aqui. Quem está vendo Deus? Ninguém está vendo Deus. Mas Deus está aqui. Alguns sentem, outros não sentem, mas Deus está aqui. Ele prometeu: eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então Deus está aqui. E Deus pode falar no seu coração, do crente e do não crente. E Ele quer nos abençoar, e Ele vai nos abençoar. Ele vê tudo, Ele vê a nossa mente, porque Ele está na região celestial. É real. Se não fosse real, Deus não teria deixado aqui na Bíblia. Olha só, regiões celestiais, versículo 20. Deus está ali e exerce o poder em Cristo Jesus. Efésios 1:20 diz assim: olha, vamos ler muita coisa. Esse poder Ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos, fazendo assentar à sua direita nas regiões celestiais. Deus ressuscitou a Cristo, colocou Ele nas regiões celestiais. Ainda nesse versículo 2:6, olha que maravilhoso aqui no 2:6. Você não vai acreditar. Deus nos ressuscitou. Quando? Quando estávamos mortos no pecado. Ele nos ressuscitou, nos deu vida e nos fez assentar em Cristo nas regiões celestiais. Você está assentado em Cristo nas regiões celestiais. Glória a Deus, glória a Deus, louvado a Deus. Porque talvez você não sinta isso, mas você que entregou a vida a Cristo é salvo. Você está em Cristo. Ele está à direita do Pai e nas regiões celestiais, acima de todo poder, toda autoridade, todo anjo, todo arcanjo, todo serafim, todo demônio, tudo em cima do presidente, do Obama, da Dilma, de todo mundo. Jesus está acima de tudo e de todos, e nós estamos nele. Amém. Estamos nele, irmãos. É isso que Ele nos dá. Aí você tem que olhar para isso aqui e acreditar, ter fé. Diz aí: Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Outro texto, 3:10. O versículo 3:10 diz assim: olha que a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida de quem? Dos poderes e autoridades, anjos, arcanjos, demônios. Onde? Nas regiões celestiais. Deus nos pegou, nos salvou, montou a igreja, o corpo dele, a família dele. Para quê? Para mostrar a multiforme sabedoria dele, as autoridades celestiais, as autoridades que estão aí. É um milagre e é um mistério, é um milagre e é um projeto de Deus. Mostrar que Ele quer nos pegar, homens e mulheres míseros pecadores, nos transformar, nos mudar, nos adotar, nos transformar, nos colocar nas regiões celestiais e falar: olha aí, ó, meu povo, minha família. Ele não é nada, mas está acima de vocês. Porque eu quis, meu Deus quis colocar. Ele está acima. Outro texto aí, 5 vezes, né? 6:12. Isso aí. Pois a nossa luta não é contra seres humanos. A sua luta amanhã não é contra o concorrente da outra empresa. A sua luta amanhã não é contra a economia do Brasil. Amanhã não é o chefe, não é o seu filho, sua filha, sua mulher, seu marido, não é o seu
a nossa luta não é contra homem e mulher. A nossa luta, diz aí bem claro, versículo 12, a nossa luta é contra os seres, mas é contra os poderes, autoridades, contra os dominadores desse mundo, das trevas, contra as forças espirituais. Onde? Espirituais do mal nas regiões celestiais. Há uma batalha sendo travada nas regiões celestiais. Só que essa batalha, irmãos, ela já terminou. Não é assim que vai vencer o bem com o mal. Porque não tem. Quem já venceu? Cristo Jesus. Ele derrotou o diabo, a morte, e ele derrotou o mundo, e ele ressuscitou, está vivo. E ele está exaltado no céu, acima de tudo. Essa batalha aí vai acontecer, vai continuar, mas já estamos com Cristo. E já somos mais do que vencedores. E para terminar isso aqui, regiões celestiais, versículo 20, de onde Deus nos dá as bênçãos. É lá, Deus está lá. Deus está lá, sentado, no alto e sublime trono, e de lá Ele nos abençoa com todo tipo de bênçãos. Versículo 1, capítulo 1, volta ao capítulo 1, versículo 20. É de lá que Deus nos abençoa com toda a sorte de Deus. Esse poder Ele exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo assentar a sua direita nas regiões. Deus está lá, Cristo está lá, nós estamos lá, e de lá Ele nos abençoa. É de lá. Então, veja bem, irmãos, com que Deus tem nos abençoado? Aqui, ó, Deus tem nos abençoado o quê? Nós somos escolhidos por Deus. Aqui, quem deveria pregar essa mensagem deveria ser o Marcelo, né? Ele é mais calvinista. E o calvinista é uma discussão antiga, centenária, mais de séculos, onde os calvinistas e escritores calvinistas dizem que Deus escolhe e predestina alguém para Deus. E os arminianos vão dizer que o homem ele tem a escolha e que ele vai ter também que perseverar, senão ele vai perder a salvação. Esse texto que Paulo nos escreve aqui, ele vem relatar as bênçãos de Deus. E aqui, por exemplo, uma criança no orfanato, tem um orfanato. Vamos supor que no orfanato tem 100 crianças órfãs. Não há nenhum parente. Sozinhos no mundo. Eles estão ao centro. Aí alguém chega lá e vai visitar o orfanato. E vai lá. Ele chegou naquele centro. Naquele dia ele resolveu escolher um. Esse aqui eu vou adotar para minha família. Você acha que aquele que foi adotado fala assim, por que você não adotou o Senhor? Vai adotar a mim? Por que você adotou a mim e não adotou o outro? Então nós, muitas vezes, quando chegamos, nos deparamos com essa doutrina de discussão para não resolver aqui nesse pouquíssimo minutos. Mas a doutrina que Paulo vai escrever aqui é uma doutrina que nós devemos regozijar-se nela, desfrutar dela. Não é para ir sair discutindo os detalhes, esse aqui tem que entender tudo, não. Olha, Deus escolheu. Deus nos escolheu, diz aí o versículo 4, olha aí, porque Deus nos escolheu nele, em Cristo, antes da criação do mundo. Isso aí já é uma outra questão. Cristo e Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são atemporais. Nós estamos aqui hoje, dia 11 de agosto de 2013. Nós não estamos no ontem nem no amanhã, estamos somente hoje e exatamente agora, 20 horas e 32 minutos. Se bem que nós vivemos mais filosoficamente no futuro e no passado, e deixamos de desfrutar o presente. Mas para nós só existe presente, para Deus não, é todo momento, em todos. Ele é onipresente, onisciente,
onisciente e onipotente, e Ele é o grande eu sou. Assim. E Deus nos escolheu. Aí eu disse, mas você me escolheu, ele escolheu outro. Mas você não escolheu todos? Ele escolhe. Aí, imagine alguém, lá do outro fala, vai daí, você não pode escolher esse, tem que escolher aquele. Não, mas eu vou escolher, eu quero escolher. É lógico que aqui é uma ilustração paupérrima, mas Deus não nos escolheu. Quando Paulo está falando aqui das bênçãos, é disso que ele está tendo em mente. Primeira bênção, Deus nos escolheu. Você é o escolhido. Amém. Você não é escolhido pelo seu currículo. Você não é escolhido pela sua força. Você não é escolhido pela sua beleza. Você não é escolhido pela sua idade. Você não é escolhido pela sua nacionalidade. Você não é escolhido pela sua idade, já falei. Você não é escolhido por nada. Você é escolhido nele. Nele quem? Em Cristo. Agora isso que é a questão que precisamos mudar aqui, a nossa mente. Nós muitas vezes pensamos assim, Deus me salvou porque eu obedeço a Deus. Eu tenho fé. Eu sou religioso. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo lá. Nós somos pecadores. A Bíblia diz o seguinte: todos pecaram e separados estão da presença de Deus. O nosso melhor diante de Deus não é nada. Não é nada. Deus nos escolhe, está bem claro aí se você está com a Bíblia aberta, versículo 4. Deus nos escolheu nele. O que mais? Fomos adotados na família de Deus. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos repreensíveis. E em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos. Por meio de Jesus. Tem algum adotado aqui? Não sei se tem. Humanamente falando. Meu marido é adotado. Oi? Meu marido é adotado. Olha, Nilson está ali, eu sabia que ele ia viajar. Fique em pé, Nilson, por favor. Meu marido é adotado. Vamos todos falar aquela frase para não subir a cabeça. Vamos gostar dele? Isso é lindo, né? O senhor estava viajando, casou, estava viajando, né? Aí, o seu marido é adotado, né? O Jonathan é adotado, a gente falou lá em casa. Mas que alegria aí, viu, Nilson? Deus te abençoe. A igreja fica muito feliz em rever, né? Bom, o trabalho do esposo dela, isso que ela fique ausente de viagem bastante. Mas alguém que é adotado e é recebido na família e tem os mesmos direitos do filho. E nós, irmãos, nós somos adotados na família de Deus. Quem é o filho primogênito de Deus? É o Cristo. Mas não é que ele foi criado, ele foi com o nome dado para ele, o Filho de Deus, primeiro da fila, o mais importante. E aí Deus nos escolheu, Deus nos salvou, Deus nos adotou, nos colocou na família dele e fez uma grande família. Quando alguém é adotado e tem a sua família, geralmente ele é grato, alegre, feliz, embora tenha uns absurdos aí, né? As aberrações da vida, as coisas acontecem, rebelião, essas coisas. Mas Deus nunca escondeu de nós. Né? Deus sempre falou: olha, você é meu filho adotivo. Você eu te adotei. Você não era da família de Deus, você era uma pessoa longe de Deus. Efésios vai falar que era sem Deus, sem cidadania celestial, sem nada. Mas eu te adotei, te dei o nome. Deus também fez o quê? Somos libertos e purificados. Versículo 7 diz aí, olha só, versículo 7 diz assim: nele temos a redenção. O que é a redenção? É um termo jurídico. Comprou de novo. Nós estávamos no pecado, perdidos, e Deus nos comprou, e nos comprou e pagou um preço altíssimo, o sangue de Cristo. E Ele nos libertou. E não só nos libertou, como diz aqui, Ele nos purificou de todo o pecado. Nele temos a redenção, no seu
seu sangue o perdão dos pecados, de acordo com a riqueza da sua graça. Deus nos liberta do pecado, Ele nos purifica, nos limpa. Então Ele nos perdoa e também nos liberta. Nós, irmãos, temos capacidade de dizer não ao pecado, porque agora temos uma nova natureza. Temos Cristo em nós, somos da família de Deus. Cristo está em nós, nós estamos nele. E aí nós podemos dizer: eu não vou pecar, eu vou ser fiel a Deus, eu vou ser fiel aos ensinamentos dele. Mas para isso você tem que saber a sua posição. Você tem que ser igual a Vitoriazinha. Eu sou uma rainha, você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus, além da vitória. E aí você é purificado, mas você também é liberto do poder do pecado que habita no nosso corpo. Você pode dizer não, mais do que o nosso natureza, não vou pecar. E você tem o escape de pedir perdão a Deus. Mas Deus pode, e Ele dá capacidade para nos perdoar. O que mais? Deus tem uma esperança. Versículo 11 diz aí que além de sermos a família de Deus, agora nós temos uma herança. Tá bom? Ele nos escolheu, fomos escolhidos para estarmos dentro do plano dele e assim temos uma herança com Cristo, como diz outro texto, herdeiro de Deus, co-herdeiro de Cristo Jesus. E aqui o outro, selados com o Espírito Santo, versículo 13, tá bom? Em Cristo nós somos selados. E o selo aqui, irmãos, vamos ter que parar aqui. Muita coisa. Selados, o selo não é selo e penhor. Selo e penhor. Como nós fomos comprados, o que era o penhor? Alguém lembra da época do penhor? Na agência está de penhor, né? Como que é o penhor? Você vai lá com a sua aliança de diamante, não é igual a minha, tá certo? Minha é uma aliança de ouro. Falando de ouro, começa a brigar. Aí você, porque está meio duro, meio sem grana, você vai lá e fala assim: olha, eu quero penhorar. Aí eles vão te dar um dinheiro. É a garantia que você vai pagar até a última promissória, tá? O último centavo que você deve. É a garantia que você vai pagar. O penhor, o Espírito Santo é o penhor da nossa salvação. Ele habita em nós, ele é a garantia que tudo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Nem tudo que Ele prometeu. E Ele falou: olha, eu vou dar uma garantia. A minha garantia é o meu Espírito Santo dentro de vocês. Pode confiar. O Espírito nos garante. E o selo era um anel também, que tinha os reis, ou a autoridade tinha um anel de alto relevo, com o brasão da família, ou do reino. Aí ia mandar uma carta, ou ia comprar uma propriedade, ele colocava uma massinha, por exemplo, vamos supor, hoje não pode violar algumas questões aí de segurança, vai lá e põe uma faixa, lacra a porta, não é isso? E aí antigamente o que ele fazia? Colocava uma massinha aqui e colocava o selo. O selo aqui naquela massa ficava a marca do rei, ou a marca da ação, ou da autoridade. Olha, isso aqui é inviolável. Se alguém violar, é contra a lei, é contra o rei, é contra o dono disso aqui, e vai preso. Não pode. Às vezes ia na carta. Você viu isso em filme, colocava a carta lá, colocava uma massinha, colocava o selo. É igual o selo que nós temos hoje. Olha a mesma coisa. E o selo também é dessa garantia, que era de pertence ao rei, pertence à autoridade. Aí o texto diz que nós somos selados com o Espírito Santo. O Espírito Santo é a nossa marca, que nós somos de Deus, não somos mais nossos, nós somos de Deus. E se alguém tentar violar, se alguém tentar destruir o que é de Deus, ele há de se ver com Deus. E aí nós temos essa garantia, essa marca da promessa. Por isso que nós estamos acreditando.
Eu sou filho da promessa, tem uma marca. Qual é a marca da promessa? Não, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo e a marca da promessa está na sua vida. É isso, irmãos, que Deus tinha em mente, e Paulo tinha em mente, quando ele falou das bênçãos espirituais. Agora, só para entender um pouquinho aqui, para a gente ver isso em Cristo. Bom, vamos continuar esse sermão. Tem que continuar. Eu falei para o Marcelo antes de começar. Aí, Marcelo, pegar uns 3 livros, tá, Marcelo? Mas olha só, essa expressão em Cristo, vamos terminar aqui. Se alguém pode avisar as crianças, eles podem descer em 5 minutos lá para a Universidade dos Pais. Em Cristo, semana que vem repete aqui que eu quero ir trabalhar com você pela prática. Essa expressão em Cristo, ela acontece 216 vezes na Bíblia. E na carta de Éfeso aparece 15 vezes. E aqui nesse texto que nós vamos trabalhar de 3 a 14, aparece 11 vezes. Então todas aquelas bênçãos, somos adotados, somos agora colocados nas regiões celestiais, somos libertos do pecado, somos purificados, somos selados, somos o penhor, temos o penhor, tudo isso é em Cristo. No versículo 1:3 diz, em Cristo. No versículo 1:4, nele. Então é em Cristo, nele, por meio dele, o dele e no. São todas preposições do grego lá chamado, que estamos nele, dentro dele. Estamos como no corpo dele, ou no reino de Deus lá dentro, como todos nós estamos aqui dentro. E aí, olha só, em Cristo, nele, por meio dele, no amado, no qual, em Cristo, nele, dele, em Cristo, em quem e nele. De novo, isso depende da sua versão, tá bom? Mas pelo menos você vai achar pelo menos 10 dessas expressões. Nele, por ele, no meio dele, no amado, no qual, em quem. E aí, irmãos, se você ver aqui, porque esse texto de Efésios 3, Efésios 3 a 14, é a maior frase do Novo Testamento na língua grega. Ela tem mais de 200 palavras e é uma frase só. Ela é tida como uma bênção que eles faziam na igreja, ou era uma expressão de louvor. E olha assim, diz aqui, olha, Ele nos abençoou nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Versículo 5: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Versículo 7: nele temos a eleição, no qual temos a eleição. No versículo 9: e ele nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu propósito, que estabeleceu em Cristo. E aí vai trabalhando 11 vezes em Cristo, por meio dele, no amado. Tudo que nós recebemos, irmãos, é através de estar em Cristo. O que Deus tem feito por nós? Deus tem nos abençoado. Como Deus tem nos abençoado? Deus tem nos abençoado, é o terceiro ponto, em Cristo. Em Cristo, Ele tem nos abençoado. Isso quer dizer o que em Cristo? Quer dizer, Ele nos dá suas bênçãos em Cristo, desfrutando de suas bênçãos quando somos unidos a Ele pela fé. Deus tem nos abençoado. Quais bênçãos? A gente pensa, sabe qual bênção? Eu quero aquele carro, eu quero aquela casa, eu quero aquela mulher, eu quero aquele marido, eu quero aquele filho, eu quero que meu filho ganhe aquela promoção, que ele entre na faculdade, que ele seja o primeiro, que ele seja os primeiros 100, que aquilo e tal, e tal, e tal. Mas o que é essencial é nas regiões celestiais e é que nós fomos escolhidos.
Nós fomos adotados na família de Deus. Ele nos libertou do pecado, Ele nos purificou do pecado, Ele nos deu o Espírito como selo e como garantia da nossa salvação. É isso, gente, que importa. Eu sei que a vida é difícil, eu sei que é complicado, eu sei que eu penso também nessas coisas. Você acha que eu também não quero que minha filha amanhã tenha uma boa nota na prova? Quero. Você acha que eu não quero que a minha filha entre numa boa escola do segundo grau? No final do ano, quero. Será que eu não quero um outro carro? Quero. Se bem que eu tenho um bom carro, graças a Deus. E é graças a Deus mesmo. Mas eu sou um cara bem desligado para carro. Tem gente que fala, o carro tem que ser um carro. Não, eu sou bem desligado. Isso é. Mas talvez eu seja desligado com o carro, mas eu sou muito desligado com o livro. Né? Eu quero esse livro, eu preciso desse livro. Ele é caro, mas eu vou comprar. Talvez seja outra coisa, talvez seja a família, ou talvez o ministério. Eu sou pastor, eu tenho ministério, eu tenho igreja, eu tenho 20 anos de ministério. E se acontecer alguma coisa, se a igreja fechar, e se fechar no meu ministério, imagina a vergonha do meu nome, a igreja fechou, no ministério não posso falar isso. Pensou? Onde que eu vou enfiar a cabeça? Vou me matar, talvez, não. Sabe por quê? Porque o que importa é que Ele me escolheu. E Ele me escolheu para ser pastor, me escolheu para ser adotado na família dele. É muito maior do que ser pastor, é muito maior do que ser apóstolo. Eu não sei o que vai passar. Eu quero ser filho de Deus adotado. Não quero ser pastor, não quero ser. Escrevi uma vez numa curso que eu estava fazendo, tinha que fazer qual é a sua declaração de vida. Tinha que falar sobre Deus, a família, o trabalho. E eu quis fazer o seguinte: eu quero ser como Abraão. Amigo de Deus. Porque às vezes eu posso ser um filho que não é meu amigo. Eu posso ser filho de um ser amigo do meu pai, ser inimigo do meu pai. Viu aí essa confusão de se é um inimigo? Tem filho que é inimigo do pai. Tá bom, os irmãos. Misericórdia, né? Mas eu quero ser amigo de Deus. Mas Ele me fez ser o filho adotivo. O que importa é que eu sou perdoado, libertado. O que importa é que eu tenho o Espírito Santo, eu tenho a garantia do céu, e você que entregou a vida para Jesus também tem. É isso que vale. No final das contas, é nas regiões celestiais que tem que estar a nossa vida. A nossa vida, temos que andar aqui, temos que trabalhar aqui, temos que estudar aqui, temos que fazer tudo melhor, porque somos de Deus. Nós temos, mas temos que fazer tudo isso porque Ele, por Ele e para Ele, Ele nos salvou, Ele nos garantiu. E Ele fez tudo isso em Cristo Jesus. É isso que no final do dia, afinal, não vai ser quanto que eu tenho na conta corrente, na poupança, na aplicação, não é quantos carros eu tenho, não é quantos títulos eu tenho, não é se eu sou pastor, não sou pastor, se eu sou membro da igreja, se eu não sou membro da igreja, se eu sou da EBD, se eu venho da igreja todo domingo. O que vai importar é se você está em Cristo Jesus, se você aceitou a Cristo Jesus. Se você tem coragem de vir aqui na frente e falar, eu quero Cristo, não importa o que meu pai vai falar, a minha mãe vai falar, não importa o que o meu chefe vai falar, não importa o que o mundo vai falar, porque Cristo falou, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai, mas aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai, porque nós temos que estar em Cristo, irmãos. E Cristo é mais do que tudo, mais do que pai, mais do que mãe, se bem que eles falam. É mais do que riqueza, é mais do que tudo. Cristo é tudo em todos, para todos. E é isso que vai valer no final. É isso. Somos diferentes. Abençoados, escolhidos, adotados, libertados do pecado, purificados do pecado, externados pelo Espírito Santo, e Ele nos deu o perdão da salvação. Bênçãos de Deus. Vimos a nossa identidade semana passada, e hoje vimos as bênçãos de Deus.
A mensagem para a gente terminar, só duas coisas. Qual é a resposta a essas bênçãos? Só duas. Sabe qual é a sua resposta? Adorar a Deus. Em primeiro lugar. Louvar a Deus. Eu queria terminar com esse versículo aqui, né? O versículo que é uma explosão de adoração. Bendito seja o Senhor Deus, o único que opera fiz maravilhas. Bendito seja o seu glorioso nome. Encha-se toda a terra da sua glória. Bendito seja Deus. E depois, amar a Deus. O livro de Efésios é assim. Termina esse versículo: graça seja com todos, botam essa ali. A graça seja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus. Essas bênçãos, irmãos, que tem que resultar em nós? Louvor e amor. E aquele que ama Deus, é isso. Deus nos ajude a desfrutar do amor de Deus e das bênçãos. As crianças vão fazer a homenagem a ele.